nosso futuro pastor Gideão. Glória, vamos abrir a congregação lá em Neves, irmãos. Eita glória, hein? Meu Deus, é forte, hein? Lá em Ribeirão das Neves, da pessoa. Estou visitando sua terra lá todo dia agora, Luiz, você vê? Quero ver que você estiver lá, se você estiver lá, se Deus vai me levar lá, que eu quero me levar. Agora para tomar água gelada, tomar café lá. Irmãos, foi meu motivo de muita alegria mais uma vez ter esse homem de Deus sobre esse altar para trazer a palavra. Não tem medido esforço nenhum para a obra do Senhor. Quem dera, né? Quem dera viesse vários e vários. Eu creio que Deus vai enviar Gideões para essa casa, né? Sabemos que Deus está honrando eles, né? E aquilo que é deles, né, já está tudo encaminhado lá em Ribeirão das Neves. Espero que não esqueça de nós, né? Não estiver lá, né? Não, Jesus, né? Sabe, eu sei que a distância é longe. Eu vou lá sempre, sei que é muito longe. Mas eu quero contar sempre com vocês aqui nessa obra. Vocês é alicerce aqui em todas as áreas, espiritual, no manter dessa obra. Eu reconheço isso, a gente tem que dar honra quem mora. Então, irmãos, que Deus continue, Gideão, te abençoando, te honrando você, sua esposa, sua filha, de uma forma poderosa. E eu creio que muito ainda, cara, muito ainda Deus tem a fazer a favor da tua vida, da tua casa, né? Eu até convidei a Luísa também para pregar. Nós vamos marcar direitinho, vai na quinta-feira também. Mês que vem, você vai trazer uma palavra de nós aqui. Vai ser só tesoura, só padura, glória, vai ser forte. E Deus vai usar ela aqui em nome de Jesus. Tem que chamar de missionário, você tem que chamar de pastor, e assim vai, já vem a Taila aí, né? Fazer maior sucesso, ela com o vídeo dela lá no canal, hein? Adoradora do Senhor, uma menininha novinha, mas que já sente a presença de Deus poderosamente, em nome de Jesus. Então deixa Deus te usar, eu não preciso mais delongas. Deixa eu orar para você, em nome de Jesus. Tem tuas mãos para cá, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te glorifico, te exalto, Senhor, em nome de Jesus, pela vida deste homem. Pai, eu peço ao Senhor, Deus, que traga para ele, Pai, aquilo a qual o Senhor colocou no coração dele no decorrer desses dias para estar trazendo a nossos ouvidos nessa noite. Que a palavra seja como uma semente plantada, Pai, uma terra fértil. Que venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, abalar, que venha nos tocar nessa noite. Pai, tira toda a ansiedade. Deixe que ele, Pai, fique à vontade, Senhor. E que nenhum ladrão de mensagem venha roubar aquilo que o Senhor colocou, Pai, para ele trazer para nós nessa noite. Continua honrando ele, Pai. Continua dando ele graça e força, Senhor. Sabemos que os dias são maus. E quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, os levantes, meu Pai, do mundo espiritual é poderoso, tentando nos parar, nos desanimar, nos barrar. Mas quem nos chamou para essa obra, meu Pai, é grande, é poderoso para nos guardar, nos proteger. E ao nosso redor, Senhor, tem colocado anjos para nos proteger e nos guardar. Assim como o Senhor tem colocado, Pai, na vida de Gideão. Então usa ele, Pai, em nome de Jesus, conforme a tua vontade, o teu querer. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi para o Gideão, pede palma aí. Pai do Senhor Jesus, amém, querido? Amém. Se essas palmas foram para Jesus, pode ser melhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Abra comigo. Aleluia. Abra comigo em Mateus 6. Mateus 6, capítulo 9, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Louvamos e aleluia. louvamos o nome do Senhor. Mateus 6, capítulo 9. Quantos irmãos vão achando? Você que já achou, feche os seus olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, como de costume já foi orado, Pai. Mas eu venho assim como eu aprendi, Pai. E devo sempre buscar o Senhor antes de estar trazendo a tua palavra. Eu peço ao Senhor esta noite, Pai, primeiramente perdão de meus pecados cometidos conscientemente, Pai. E peço ao Senhor que venha me usar
orar, Pai, para as pessoas que aqui estão, porque aqui tem almas, corações sedentos para ouvir a Tua palavra, para ouvir uma palavra de direcionamento do Senhor. Então eu peço ao Senhor que venha me esvaziar, Pai, de mim mesmo e venha me encher da Tua presença. O Senhor venha falar nos meus lábios, o Senhor venha purificar os meus lábios para as Tuas palavras que enchem os meus lábios nesta noite, e que as pessoas que estão aqui, Pai, venham entender a Tua palavra. Todo demônio que rodeia a igreja tentando tirar a atenção, tentando fazer com que as pessoas comecem a viajar em coisas nada a ver com o culto. É verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, caia sobre este lugar e fique à vontade, porque a casa é tua, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mateus 6, capítulo 6, verso 9 diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Podemos assentar nesta noite, amém? Glória a Deus, E o tema desta noite é: Deus não rejeita oração. Aleluia. Aleluia. Quantos de nós já ouvimos falar sobre a oração do Pai Nosso? Até o ímpio conhece. Lá na empresa, lá eles começaram a começar o dia fazendo uma reunião, e antes de começarmos o nosso serviço, Deus tocou no coração da nossa chefe para estarmos fazendo a oração do Pai Nosso. Mas o que é a oração do Pai Nosso? Será que nós oramos por orar ou nós sabemos que nós estamos orando? Nós vamos entrar nesse tema ainda. Mas agora eu quero que vocês entendam que a vida do crente ela é baseada na oração. A gente vê as pessoas falando assim: por que antigamente via paralítico andando, cego vendo, mudo falando, tantos milagres como no tempo de Jesus, até mesmo depois do tempo de Jesus, o pastor Marco Aurélio, acredito que o irmão ali, o pastor e a esposa dele, o presbítero, as pessoas mais antigas já viram muito mais sinais. Antigamente as igrejas eram mais fervorosas, antigamente acontecia muita coisa, o renovo do Espírito Santo era imenso. Aí as pessoas ficam perguntando: por que hoje não acontece? Sabe por que não acontece? Porque o primordial foi deixado de lado, que é a oração. Às vezes nós precisamos entender que nós devemos orar. O Espírito Santo tem me mostrado muito isso ultimamente: oração e jejum. A gente pode achar que é uma coisa aleatória, mas não. Isso que nos fortalece para que nós venhamos resistir os dias maus, para que nós venhamos resistir às tentações, para que nós venhamos ficar de pé. Nós temos que orar. Para que nós venhamos ver os milagres de Deus na nossa vida, e não só na nossa vida, mas através da nossa vida, na vida de outras pessoas, nós temos que começar orando. Eu falei aqui na última vez que eu abri um culto, falei aqui meio desconcertado, que o pastor falou que ia começar a pegar umas pessoas de surpresa. Eu confesso que eu fui pego de surpresa. Ele falou: você abre o culto hoje. Eu comecei a ficar desconcertado e tal, e eu já estava com aquela palavra um pouco no coração, e fui pedir a Deus direção, porque a gente está trazendo a palavra, é uma coisa muito difícil. Para alguns parece ser fácil, mas quando você quer trazer o que Deus quer falar é difícil. Porque a gente fica: Deus, é isso mesmo, Senhor, é isso mesmo. Mas vamos lá. A oração, eu vou repetir: Jesus, toda vez que ele ia fazer uma obra, ele conversava com Deus. Mas ele não era o próprio Deus, sim. Mas Jesus, passando na terra, ele veio para nos ensinar, ele veio para ser um modelo para nós de como nós devemos ser na terra. E um dos seus ensinamentos, que é o que mais passa na Bíblia, é ele fazendo alguma coisa aqui, fazendo alguma coisa ali, curando, libertando, saindo de uma cidade, indo para outra, e ao anoitecer, ele ia no monte, subia, chamava os seus discípulos de orar. Ele orar não porque ele era um ser humano em si totalmente, não. Mas ele se fez humano para nos ensinar que sem Deus nada podemos fazer. Que sem oração nada podemos fazer. Eu vou abrir mais para você entender. Nós, como igreja, nós somos colocados como noiva, e Deus como o nosso esposo. Então isso quer dizer que nós temos um relacionamento com Deus. Eu vou colocar no meu exemplo, o exemplo do pastor Marco Aurélio, o exemplo daquele casal ali, pastor e missionária,
que somos casados. Nós somos casados. Mas o que mostra que somos casados não é só aliança, não. Para as pessoas lá fora é. Mas para nós, eu e a minha esposa, você e sua esposa, o que mostra que vocês são casados é o diálogo. Aleluia. Porque se não houver um diálogo, não houver um entendimento, o casamento não vale de nada, é só fachada. O casamento tem que haver renúncia de uma parte para a outra, dos dois lados. E a mesma coisa com nós, com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus. Então tem que haver renúncia não do lado de Deus, mas só do nosso lado, porque Deus ele é perfeito. Aleluia. Deus ele é perfeito, então nós temos que renunciar às nossas vontades e nós temos que orar. O tema dessa noite é orar. E para nós entendermos o que é uma oração, oração é um diálogo. Quando nós ouvimos, nós estamos cansados de ouvir isso, mas às vezes nós esquecemos. Nós achamos que a oração é só uma coisa automática, que nós devemos chegar em casa, dobrar o joelho antes de dormir, como a nossa mãe, nosso pai ensinou, ou alguém que às vezes nós não nascemos no berço evangélico ensinou. Fala assim: Deus, muito obrigado por esse dia de hoje, e entrego o Senhor essa noite, peço ao Senhor me faça dormir bem, amém. Não. Essa oração se tornou automática de Deus, não está recebendo mais não. Sabe por que eu te falo com autoridade que Deus não está recebendo? Porque Deus ele conhece o nosso coração e Ele quer ouvir o que nosso coração está querendo transpassar. Aleluia. Ele sabe o que o nosso coração já tem dentro dele. Ele sabe o que nós estamos passando, mas Ele quer ouvir. Ele quer falar assim: ó, eu estou do seu lado, eu estou te escutando, mas eu quero que você abra a sua boca e fala. Não, mas Senhor já me conhece, eu não preciso falar não. A sua esposa te conhece, as suas filhas te conhecem, mas é necessário haver um diálogo. Porque às vezes nós olhamos, a minha esposa às vezes olha para mim e fala: eu sei que você está triste, mas ela quer que eu converse com ela, para que haja um entendimento. E Deus quer isso de nós. Deus quer que nós oremos para que haja entendimento. Glória a Deus. A oração traz diversos benefícios na nossa vida. A cura do coração. A oração é uma fonte de cura para o coração, pois permite encontrar um amigo, abrigo e consolo. Muitas vezes nós ficamos afligidos, angustiados, porque nós queremos, porque nós temos a oração. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que podem levantar a mão e dizer que quantas vezes você estava ali aflito, angustiado, sem saber o que fazer. Você dobrou o joelho no chão e orou. Às vezes não saiu nem palavras, saiu só lágrimas, mas você dobrou o joelho no chão e orou. Quando você levantou, era aquela claridade, aquela paz, aquele poder. Quem nunca sentiu isso em oração? Levante a mão. Quem já sentiu essa paz? Quem já sentiu? Às vezes você não teve a resposta na hora, mas você sentiu que teve uma calmaria, porque você orou. E o Espírito Santo de Deus levou a oração ao Pai e Ele respondeu com paz. Glória a Deus. A nossa vida tem que ser baseada em oração. A minha esposa esses dias estava me falando, né, amor, muito sobre oração. Porque a gente também é necessário orar pelas madrugadas. Porque quando você ora pela madrugada, você está se esforçando para alcançar as bênçãos que você tem buscado, mas você também tem que orar pela madrugada, pela sua família e pelo seu ministério. Porque o inimigo está muito furioso, vocês não têm noção. Porque ele sabe que os dias estão se fundando, as pessoas estão morrendo do nada, de infarto, pessoas de 20 e poucos anos. E o que a igreja está fazendo? Só observando? Buscando a salvação só para si mesmo? Cadê a oração? A oração por mim e pelo próximo. Aleluia. Para vocês terem noção, eu falei com a minha esposa que toda vez que eu sou chamado para pregar, eu falei com ela, né, amor? Dá uma espinha na minha cara, não sei aonde, no nariz, na testa, um trem grande assim, para me incomodar. E sempre há uma batalha espiritual. Eu estava dormindo, eu não lembro que dia ao certo ela deve lembrar, mas eu estava dormindo essa semana. Eu comecei a preparar para trazer a palavra de Deus. E no sonho eu sonhava quando eu estava conversando com ela. E do nada veio um espírito falando com uma linguagem dos demônios. Até arrepia a alma. Quando eu falava com ela, quando eu falava com meu colega do trabalho, eu arrepiava todo, porque parece brincadeira para quem não acredita, mas para quem acredita e sabe como o espiritual é real, já viveu alguma experiência assim. E aquele espírito veio na direção do meu pé, pegou meus dois pés e levantou para o alto. Naquilo eu comecei a sentir falta de ar.
minha esposa acordar, eu com medo de correr, porque eu não conseguia fazer nada, e ela me acordou. Na mesma hora que ela me acordou, eu já comecei a repreender algo na casa toda, não estava nem aí se tinha gente dormindo ou não. Eu comecei a repreender, está repreendido em nome de Jesus, na minha vida você não tem poder, e comecei a repreender. E eu pesquisei hoje, porque eu fiquei curioso, eu falei, por que significa o Espírito puxando o pé da gente? Eu vi ali um pastor ali falando num vídeo que quando o Espírito estava puxando o pé de uma outra parte do corpo, significava que era um demônio, as entidades, os espíritos malignos atentando contra o nosso chamado. Aí eu entendi que bateu, porque eu estava preparando para trazer a palavra e o Espírito tentou me sufocar pela madrugada. Então a gente tem que entender que as coisas de Deus não é brincadeira. Nós temos que ter oração. A oração, ela, além de trazer cura para o coração, ela traz resistência à tentação. A oração pode te ajudar a vencer a tentação de pecar, pois dá forças para fazer o que é certo. A tentação, muitos pensam que a tentação, quando fala a palavra tentação, tem gente que pensa que tentação é só quando fala sobre imoralidade sexual. Mas não, tentação, segundo aqui a pesquisa aqui do Google, diz assim, ato ou efeito de tentar, movimento interior que nos instiga a fazer o mal. Então muitas vezes a gente é tentado para pegar um dinheiro fácil aqui, um tigrinho ali, o colega chega no ouvido e fala, está rolando um negócio de aposta ali que você dá R$20 e ganha 200, que você fala, vou tentar, tentações de dinheiro fácil. Isso nos faz o que? Nos distrair da presença de Deus. Nós temos que estar com os olhos abertos. Quer ver outro exemplo de tentação? Um exemplo de tentação que eu já falei aqui também, de ira. Nós somos tentados a irar constantemente. O pastor sabe disso, que ele tem uma pessoa que perturba ele, e isso é uma tentação. E se ele não orar, a Deus, e não pedir a Deus forças, ele não consegue resistir à tentação e faz. Para falar a palavra certa, ele sai ali do espírito e comete o pecado. A oração, ela traz um relacionamento com Deus. A oração é um relacionamento com Deus que se manifesta através do falar, adorar, louvar, glorificar, bendizer e exaltar a Deus. A oração não é só um pedir, mas é engrandecer o nome do Senhor. Será que nós temos engrandecido o nome do Senhor? Será que nós não temos só engrandecido o nome do Senhor, mas será que nós estamos lembrando de pedir para Deus nos fortalecer? Porque tem muito crente desviado dentro da igreja, e tem muito crente também que está desviado fora da igreja porque não ora. Ora às vezes porque eu quero meu carro, eu quero minha moto, eu quero meu carro, eu quero minha moto, tudo bem, ora. Mas não esqueça, primeiro, Deus me fortalece para eu estar na tua presença em pé. Não deitado, porque deitado é frio, não mais ou menos deitado, encostado, porque já é morno, mas em pé. Em pé na presença de Deus, porque o frio e o morno, para ele não serve não. O morno ele vomita, o frio ele nem liga, mas aquele que está quente na presença do Senhor, a Bíblia nos incentiva a oração como um versículo, como em Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Orai sem cessar, é a toda hora, a todo momento. Você está ali no serviço, começa a orar em espírito. Você está ali irado, estressado, começa a orar em espírito. Deus, me dá a paz, me dá a paz. Você está ali sentindo uma angústia no peito, começa a orar em espírito. Não é só dentro de casa, não é só na igreja, não. E como a irmã disse ali, ela estava orando aqui, confirmou bastante com a palavra, que o tema era oração, e ela falando para a gente orar, abrir a nossa boca. Às vezes nós dentro de nós estamos assim, nossa, essa mulher não para de orar, não? Nossa, tá bom, o pastor deu a oportunidade de orar por geração e a mulher não para de orar, sabe por quê? A gente quer ali, um momento de louvor, de oração, que a gente sente uma presença, um arrepio, uma emoção. Porque o louvor, a adoração, quando ela sobe aos céus, quando a gente vê aquela presença, quando a pessoa está adorando de verdade, a gente sente aquela emoção, porque aquilo que está trabalhando dentro de nós, tirando as coisas ruins, tirando a tristeza, tirando a dúvida e nos encorajando. Então o louvor ele faz isso, mas a oração é como se fosse renunciar a algo, renunciar aquilo que a nossa carne não quer. Porque quando a gente não quer orar, é a nossa carne que não está deixando. Meu Deus. Mas se a gente começar a jejuar, a orar, nós vamos ter prazer em orar. Glória a Deus. Porque nós vamos ver os resultados da oração. Quantos testemunhos minha esposa tem para contar sobre oração?
E ela me falou sobre a oração de madrugada. Ela falou: orei pela madrugada e os processos. Eu orei pela madrugada, qual foi o meu testemunho? Fala de forma resumida. Não, mas fala pelo menos um. Foi o processo na justiça. Isso. Então é a nossa vida por completo. É tudo oração de madrugada. Glória a Deus. Eu estou falando sobre a madrugada, mas é só um exemplo. Porque quem ora de madrugada está se esforçando. Você acha que Deus vai olhar a pessoa levantando com sono? Às vezes nem quer levantar, mas está levantando com sono e orando. Você acha que Deus não vai olhar para aquela pessoa, não? Você acha que Deus não olha para quando você está orando ali no quarto, não, pastor? Você está orando por nós, mas Deus está olhando para você também. Aleluia. Deus está olhando para todos que estão aqui. Glória a Deus. Mas nós temos que entender que nós temos que orar. Por meio da oração, o crente estabelece e desenvolve um relacionamento mais profundo. Quando a gente às vezes está ali no primeiro amor, como foi dito pela Jaiane, aí fala assim: quem quer ir mais profundo? Está lá ministrando louvor, quem quer ir mais profundo? Todo mundo quer, todo mundo levanta a mão, mas na hora que fala que para ir mais profundo é orar, aí ninguém levanta mais a mão para orar. 2 minutos em pé orando, já quer sentar, não consegue ajoelhar o joelho para orar, meu joelho está doendo, não, renúncia. Você acha que Deus não está vendo que o seu joelho está doendo? Você acha que Deus não está vendo que você está cansado do serviço? Mas Ele quer que você faça a sua parte. Abrir a boca e orar. Glória a Deus, aleluia. Jesus nos ensinou em seu modelo de oração a estarmos diariamente diante de Deus em oração. Ter uma vida de oração nos aproxima do Pai e nos traz riquezas incorruptíveis. Sabe qual é o problema? A oração, como diz aqui, ela nos traz riquezas incorruptíveis. Só que a gente pensa que as riquezas incorruptíveis é o dinheiro, é o carro, é a moto, é a grife. Mas quando fala que riquezas incorruptíveis, é você ter uma paz no momento ali que ninguém está tendo. É você ter uma calma no momento que está todo mundo gritando, ansiedade de cá, estresse de lá, depressão de lá. E você está ali, marchando. A sua vida não está andando conforme você quer, mas você está marchando. Porque você descobriu que através da oração, você descobriu um tesouro incorruptível, que é o quê? A plena paz de Cristo. Glória a Deus. As pessoas hoje em dia, elas não estão morrendo. O maior índice do mundo de morte não é mais câncer, não é Covid, não. Sabe qual é o maior índice de morte no mundo? Depressão, ansiedade e estresse. Depressão, as pessoas estão ligadas no passado, não conseguem esquecer o que sofreu, não conseguem esquecer o relacionamento que passou, não conseguem esquecer o irmão que pisou no pé dele, não conseguem esquecer aquela pessoa que machucou ele, não conseguem perdoar. O estresse, a pessoa está vivendo ali, nossa, eu quero que esse dia passe logo. Nossa, tinha um menino lá no serviço que me estressava, toda hora ele olhava o relógio, essa hora não passa, essa hora não passa, era todo dia, pastor. Todo dia, porque ele estava estressado, ele estava ansioso, ele estava. Não! Vamos viver um dia de cada vez, o amanhã pertence a Deus, nós estamos cansados de ouvir isso. Aleluia! A depressão é sobre o passado, o estresse é sobre o presente, porque nós não conseguimos ter calma, respirar. Comece a orar, respirar. Quando você estiver estressado, Deus, acalma o meu coração. Espírito Santo, invade mim. Aí você vai exaltar a paz. A ansiedade é sobre o futuro. As pessoas querem, nossa, o que será de mim? Será que eu vou conseguir ter meu carro? Será que eu vou conseguir ter minha avó? Será que eu vou conseguir ter minha casa própria? Será que eu vou conseguir? Não. O amanhã pertence a Deus. Acalma o seu coração. Comece a orar. A oração é um combustível. O combustível do carro é a gasolina, o combustível do ser humano na carne é um arroz, um feijão, uma carne, um tomate, uma salada, uma fruta. Mas o combustível do crente espiritual é a oração. Glória! Aleluia! Deus, Ele não rejeita a oração. Aleluia! Glória a Deus! Nós vemos aqui Mateus 6,9, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é o modelo que Jesus nos deu de como orar. A oração feita segundo o modelo do Pai Nosso é agradável a Deus. Está lá em Mateus 6,9, como nós lemos. É bom conhecer a oração do Pai Nosso, mas não devemos usá-la como uma fórmula mágica.
Assim como eu disse uma outra vez que as pessoas usam o Salmo 91 como fórmula mágica, outros salmos aí, a oração do Pai Nosso, acho que abrir a Bíblia em algum lugar, no carro, lá dentro de casa, achando que ele vai pegando poeira, a pessoa nem lê. E acha que não, eu vou deixar no Salmo 91 porque Deus vai guardar na casa. Eu vou deixar no Pai Nosso porque Deus vai abençoar meu dia todo dia. Não. O Pai Nosso, as orações, toda a Bíblia só vai fazer efeito quando você praticar na sua vida. Aleluia. A vã repetição do Pai Nosso não vai adiantar em nada, você tem que saber o que você está orando. É verdade. Ela foi um modelo dado por Jesus para nos ensinar. Repetir muito o Pai Nosso sem entender o seu significado, nem aplicar na sua vida, não será útil. Aleluias. Aleluia. Fala, Deus. Mateus 6, capítulo 6, verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Isso é Bíblia, não é eu que estou falando. Como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo do que pedirem. Então não adianta nós ficarmos repetindo, oração automática. Todo dia eu vou pedir pela mesma coisa. Não, a Jaene, não sei se foi a Jaene ou Emanuel, mas eu sei que foi um grupo de louvor todo louvando que nós temos que tirar a lenha velha e colocar a lenha nova. Porque a lenha velha ela já pegou chuva, está molhada, está podre, não está precisando para mais nada. Você risca fósforo, acende isqueiro, joga fogo e nada, não pega. Nós temos que colocar a lenha nova no altar. A lenha nova é através da oração. Deus é Deus, me enche como o Senhor está enchendo o pastor Macorena, me enche como o Senhor está enchendo a pastora Luzia, como o Senhor está enchendo o pessoal do louvor, me enche, eu quero sentir essa presença. Eu tive um primeiro amor quando eu converti, mas eu perdi ele no meio do caminho, mas eu quero voltar ao primeiro amor porque eu senti aquela presença maravilhosa. Começa a pedir a Deus, enche-me. Aleluia. Enche de emocionalismo só para você, não é aquela unção, aquele enchimento que transborda para todo lado. Aleluia. Nós temos que começar a fazer isso. Aleluia. A oração do Pai Nosso. Primeiro passo: Pai Nosso que estás no céu. Primeiro nós temos que entender que Ele é o nosso Pai. Não precisamos de orar assim, Deus é excelente, não sei o que lá, não sei o que lá, palavras lindas, não. Ele é isso tudo, maravilhoso, nós podemos exaltá-lo. Mas Deus nos ensinou através da oração do Pai Nosso que nós temos que chamá-lo de Pai. Intimidade. Sabe por quê? Pai Nosso que estás no céu. Essa oração é conhecida como Pai Nosso por causa das suas duas primeiras palavras. Deus não é alguém distante e assustador. Devemos dirigir em oração exclusivamente a Ele, pois Deus é o nosso Pai amoroso que deseja nos abençoar por nos amar. Então nós temos que entender que quando nós falamos Pai, é como se nós estivéssemos fazendo assim, ô Pai. Eu estou precisando desabafar, eu estou bem, então começa a falar, isso é o que? Intimidade, é como se estivesse ali do lado, como se estivesse vendo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter fé. Se nós não temos fé, não tem como nós orar. Se nós oramos é porque nós cremos e nós estamos ali falando com Deus, Pai Nosso. Ele é Pai de todos. Pai Nosso que estás no céu. O estás no céu não significa que Ele está distante, que Ele é um Deus distante, assustador, não. Ele é um Deus que está lá no céu, mas Ele está aqui, Ele está lá, nós sabemos disso, nós estamos cansados de ouvir essas palavras. Deus não é uma criatura terrena, Ele habita no céu, na eternidade. A introdução indica quem devemos dirigir nossas orações e nos ajuda a compreender quem Deus é. Eu fico triste com uma situação que eu lembro, numa igreja que eu estava indo numa época, em que uma certa pessoa falou assim com nós, os jovens que estávamos ouvindo ele falar. Ele pegando para nós um show falando assim: Deus não liga não, você pode chamar Deus de Zé, de mano, o importante é que você está falando com ele não. Oh meu Deus, eu peço a Deus misericórdia por essas pessoas que hoje em dia estão até desviadas, porque não sabiam, era cego ensinando outros cegos. Como é que você vai chamar Deus de Zé, de mano? Não, está errado. Então nós temos que saber que Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, é poderoso, Ele é amor e fogo consumidor, mas nós temos que entender que não precisamos ficar assustados, como se fosse um Deus longe, não é Pai.
Senta aqui comigo na cama, mesmo que eu não possa te ver, mas eu posso te sentir, me faça sentir a tua presença. Segundo, santificado seja o teu nome. Deus é santo e é importante reconhecer a sua santidade. Aleluia. Santificar o nome de Deus significa ter respeito pelo Senhor. Devemos mostrar respeito pela santidade de Deus e procurar viver uma vida santa. Precisamos orar com respeito, pois Ele merece todo o nosso louvor, adoração e glória. Santificado seja o vosso nome, é uma invocação presente na oração do Pai Nosso, que expressa o desejo que o nome de Deus seja reconhecido como santo e tratado com reverência. Esse breve pedido contém um profundo significado e revela a importância de dar glória a Deus em nossa vida. Então, primeiro, Pai Nosso, santificado. Antes de nós adorarmos, nós temos que saber o que nós falamos. Pai Nosso, intimidade. Aí depois nós começamos a adorar. Santificado seja o teu nome. Tu és maravilhoso. Não há outro igual a ti. O Senhor é Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Então eu entrego todos os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sonhos nas tuas mãos. Porque tu és maravilhoso. Eu só respiro porque o Senhor permite que eu respire. Então tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, venha o teu reino. O reino de Deus tem seus preceitos estabelecidos pelo rei. Jesus nos ensina a sermos cidadãos que praticam esses preceitos enquanto vivemos. Nossa grande esperança é que Jesus voltará e todo o mal será destruído. Nesse dia teremos vida eterna. Então nós temos que entender que quando nós falamos venha o teu reino, nós estamos chamando a Deus para entrar na nossa vida. É para que a vontade dele venha a ser feita na nossa vida. O reino de Deus, ele tem que ser estabelecido na nossa vida. Nós estamos chamando a Deus. Quando nós falamos venha o teu reino, nós temos que entender que tem regras. Quando nós entramos na empresa que nós estamos trabalhando, nós vestimos um uniforme, nós temos que vestir a camisa como os nossos chefes falam. E há regras. Tem horário de almoçar, tem horário de tomar um café, tem horário de bater ponto para entrar, para sair. Por que no serviço nós queremos seguir as regras e no reino nós não queremos seguir as regras? Sempre nós fazemos oração para Pai Nosso, venha o teu reino. Será que nós estamos falando venha o teu reino porque as pessoas olham e acham que é o momento da sorte de orar o Pai Nosso? Ou porque nós estamos entendendo o que é venha o teu reino? Se você está chamando o reino para a sua vida, comece a viver o reino. Glória a Deus. Siga as regras do reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nossa oração não deve ser para que Deus faça a nossa vontade, mas para que nós façamos a vontade de Deus. Assim reconhecemos a sua autoridade quando decidimos servir ao Senhor. A vontade dele se torna nossa vontade e assim podemos orar pelas coisas certas. Aleluia. Aleluias. Nós sabemos que a vontade de Deus é que todos se salvem, que todos alcancem a vida eterna. Então, quando nós falamos seja feita a tua vontade, nós temos que descansar. Nós temos que entender que nada é no nosso tempo e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós sabemos que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, quando nós falamos seja feita a tua vontade, vamos viver a vontade de Deus e descansar. Vamos viver a vontade de Deus e descansar. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Quer dizer que o nosso sustento depende de Deus. Ele dá tudo o que precisamos para viver. Comida, dinheiro, emprego. Quando precisamos de ajuda, nós pedimos a Ele. Então, quando nós falamos, dai-nos o pão de cada dia, nós estamos pedindo, Deus nos sustenta. Não só no pão, não só no dinheiro, mas no emprego, na saúde, na sabedoria. Perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nos perdoamos aos nossos devedores. Este é o ponto mais forte, que é o que é mais ignorado, mas é o que é o mais forte. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E nós temos perdoado os nossos devedores? Quando fala devedores, não é só devedores físicos, não, mas é principalmente os devedores que nos machucaram. Se nós não perdoarmos, como que nós vamos receber o perdão de Deus? Porque quem perdoa entendeu o que é o perdão de Deus. Porque olha para você fala, eu não vou perdoar o fulano de tal porque ele não merece, porque o que ele fez comigo não se faz nem com o animal. Ok. Mas você acha que você merece o perdão de Deus? Meu Deus. Ah não, mas é porque eu estou na igreja. E você está na igreja, mas se você não souber se colocar na sua posição de servo diante de Deus, você é imundo igual aquele que está lá fora.
Porque aquele que é soberbo, Deus abate. Aquele que é soberbo fala, não, é porque eu estou dentro da igreja, é porque eu estou com minhas vestes limpas. Não. Sempre tem uma sujeirinha na sua veste que você tem que entender que tem que ser limpa. Aleluia. Então nós temos que entender que quando a gente não entende sobre o perdão, nós não vamos ser perdoados. Temos que perdoar. Jesus está voltando, parece uma palavra simples, parece que hoje eu estou falando de uma forma mais mansa, mais tranquila, mas é porque Deus está frisando sobre coisas simples. Ele só está me passando mais uma vez a manteiga no pão de novo, assim, para que você entenda, ó, perdoar. Sabe por que ele está voltando? E para muitas as pessoas falam assim, mas há tempo ainda, mas você não sabe para que dia que ele vai voltar para você. E se você deixar de perdoar aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa lá, e aí? Você vai para o inferno, vai nadar e morrer na praia? E é eterno, não tem volta não. Se você partir desse lugar aqui, descer a sepultura 7 palmos abaixo, já era. O que você viveu no último momento, onde o seu coração estava no último momento, que vai dizer o que você vai viver. Aleluia. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos que orar a Deus, Deus nos ajude a resistir às tentações, livra-nos do mal. Ah não, eu consigo resistir às tentações, eu sou crente. Não vigia para você ver não. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então venhamos começar a entender o que é a oração do Pai Nosso. Vamos recapitular aqui. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu. Ele é o nosso Pai, Ele está no céu, mas Ele é Pai, Ele é presente. Ele não é aquele Pai que abandonou a muitos, não. Ele é o Pai presente, Ele nos adotou. Santificado seja o teu nome, nós temos que engrandecer o nome dEle. Nós temos que entender e ter reverência porque Ele é santo. Venha o teu reino, nós temos que chamar o reino dele na nossa vida e seguirmos a regra do reino. Seja feita a tua vontade, nós temos que entender a vontade de Deus. Às vezes nós não entendemos, mas nós temos que viver a vontade de Deus, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Aleluia. Em 5, dai-nos o pão de cada dia, o sustento, Ele nos dá. Nós temos que começar a agradecer porque Ele nos sustenta. Agradecer não é só por causa da bênção terrena que chegou, não. É por causa que Ele nos sustenta. E se nós estamos de pé, porque Ele está nos sustentando. As pessoas estão, às vezes, dentro da igreja sofrendo depressão, mas nós estamos aqui felizes porque Deus está nos sustentando. Então deixa aquela tristeza boba de lá e comece a adorar a Deus. Quando os levitas falar aqui, vamos adorar o Senhor, vamos despojar de tudo, de tristeza, de cansaço, de preocupação por conta, e vamos adorar a Deus. Nós vamos entender que isso também faz parte da oração. Aleluia. Não nos deixe cair em tentação, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre, porque tudo é dele. Aleluia. Eu vou deixar aqui alguns versículos finais, porque não vai dar tempo de falar o resto, porque tem muita coisa. Os versículos finais, Isaías 59. Isaías 59, no verso 1 e 2 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados esconderam o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então nós temos que entender que Deus não rejeita oração, mas o Deus que não rejeita oração, nós temos que entender que a nossa oração não é que ela é rejeitada, é porque a oração misturada com o pecado não dá certo. É a mesma coisa que você tentar misturar água com óleo. Alguém já tentou fazer essa experiência? Aprendeu na escola, que a nossa professora de biologia, química, não importa, foi lá e falou assim: tenta misturar água com óleo. Aí você chega em casa e tenta misturar água com óleo, fica lá balançando. Aí quando a água começa a parar, o óleo está cá, a água está separada. É a mesma coisa. Não tem como você misturar a sua vida com Deus, com o pecado. Você tem que reconhecer, pedir perdão, abandoná-lo, e aí sim as suas orações chegarão ao céu. Isaías 55, no verso 6, diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está por perto. Clamar, buscar, oração. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Quando nós falamos que o ímpio abandona o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, nós pensamos que está falando só para o ímpio, não, mas está falando para a gente também. Nós temos pensamentos maus o tempo todo. Quem falar que não tem é mentira.
Quem nunca pensou assim, mas se eu pegar o Gideão, né, amor? Se eu pegar o Gideão, eu vou pegar pelo pescoço porque ele está me irritando, ele está tirando minha paz. Ah, mas fulano está me tirando, eu vou lá na casa dele, vou quebrar tudo, vou mostrar para ele o que eu sou. Não. Você entende por que nós temos que orar? Que até no pensamento a gente está pecando. Aleluias. E para fechar aqui, João 14, no verso 13, diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele está falando isso aqui é Jesus. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então que a nossa oração venha ser sincera, nós venhamos entender o Pai Nosso como um modelo de oração, não como um amuleto, mas como um modelo de oração, e que nós venhamos entender. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Amém? Amém. Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória O a Deus. Espírito Santo de Deus já falou nesta noite, falou de forma simples para uns, para outros não. Mas para quem está com o ouvido espiritual aberto, com a visão aberta, entendeu que nós temos que orar. Porque a igreja sem oração ela não permanece. É verdade. A igreja Aleluia. sem oração acha que é forte, acha que vence a tentação, o mal, mas na hora que você menos espera, o inimigo vai lá te dar uma rasteira para te fazer cair numa tentação, ele te faz fazer uma cagada aí fora, na onda do momento, no estresse. Então comece a orar mais nessa noite. Aleluia. Comece a dobrar mais o seu joelho em oração. Se você está no serviço, se você está na escola, não tem como orar, tem como orar assim no Espírito. Porque a oração não é só com a boca, é com a mente também. Aleluia. A oração é com o coração, primeiramente. Se você estiver orando com o coração, você não precisa estar com a boca aberta, você está orando, Deus está recebendo. Então, peço orando essa noite, comece a orar a partir de agora. Sim, meu Pai, aleluia. Espírito Santo de Deus, Glória a essa noite Deus. queremos pedir ao Senhor que venha nos Renova a nossa fortalecer. fé, Pai. Renova, Que venha nos Pai, fortalecer a no nossa nosso vida em ministério. oração. Porque muitas vezes nós estamos pedindo pelas nossas bênçãos e temos deixado esfriar a nossa ajuda no nosso ministério. Primeiramente, eu peço ao Senhor que venha fortalecer o nosso ministério nessa noite. Para que o primeiro amor do Senhor venha voltar nos nossos corações. O primeiro amor é aquele que faz que nós fazemos a sua vontade. Mais presença no Senhor. Nós temos que Possamos, fazer. papai, sermos mais Espírito Santo do Senhor, que nós venhamos entender que a nossa família também é importante, mais importante do que as bênçãos. Então comece a orar essa noite pela sua família, para Deus mudar o coração da sua mãe e do seu pai, para aqueles, ó Pai, que necessitam. para Deus mudar o coração até mesmo de nós, porque nós somos vários pecadores. Senhor, abre os nossos corações, Pai, nessa noite, as visões espirituais daqueles que estão cegos, achando que estão firmes, mas não estão, aqueles que estão achando que está tudo bem, mas tem alguma coisa que o Senhor quer mudar. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos nessa noite para a oração certa e correta, para aleluia, para o que é, Pai, principal nas nossas vidas, que não é as nossas bênçãos, mas é nós estamos orando para que nós venhamos estar firmes na tua presença, para que quando chegar tribulações maiores do que as que já estão acontecendo, nós venhamos resistir, porque nós temos um privilégio no Brasil, que não há uma perseguição que nasça da igreja, como há em outros países, e é por isso que as pessoas estão relaxadas em oração, aleluia, mas se apertar o calo, Pai, se apertar o pouquinho, muitos não vão conseguir ficar de pé, porque não oram, não jejum, não consagram. Então coloca na mente e no coração das pessoas nessa noite, oração e consagração, oração e consagração, oração e consagração, porque o Senhor está voltando, e a igreja que ora, ela sobe, mas a igreja que não ora, ela fica, porque a igreja que não ora, ela não tem visão aberta, a igreja que não ora, aleluia, ela não consegue entender o que Deus está querendo, e Deus está querendo que você entenda o que foi pregado nessa noite, mesmo que não foi da forma que você quis, mesmo que não foi, aleluia, aquele pentecostal, mas aleluia, abra os seus olhos nessa noite, e comece a orar mais, a Senhor, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, a sua vontade, a sua noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que palavra abençoada. Aleluia.
Deus continue abençoando a vida, meu irmão, em nome de Jesus. A palavra de Deus também ela nos fala, Gideão, lá no livro de João, no capítulo 9, no versículo 31, dessa forma: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Eu ouvi essa palavra na cidade de Corinto. Eu estava lá, fui um culto no domingo. O pastor pregou essa palavra aqui, de uma forma poderosa. Só para somar aí, tá, meu querido? Meu Jesus, a Heloísa quer dar um testemunho aqui. Vem cá, então. Ah, Jesus. É assim, eu falei com Deus, eu não vou provocar. Cumprimentando os chamados do Senhor, amém? Amém. Eu falei com Deus, eu só vou dar um testemunho de cada vez, ao tempo dele, né? Mas vamos lá. O Gideão citou algo aí que é muito importante e eu quero falar com vocês. Irmãos, eu tinha recebido dinheiro aí e eu falei com Deus assim: eu quero isso e isso. Ah, mas já vem falando de casa? É, estou falando de casa. Eu nasci não tinha casa, já morei na rua com a minha mãe. Então hoje eu quero ter um lar e é disso que eu vou falar. Se você quer hoje ter um ministério, você vai falar de ministério. Eu vou falar de casa. Não é isso? Amém. Eu não sei nem chato. Irmãos, eu estava com dinheiro. Eu falei assim: eu dividi esse dinheiro para cada departamento da minha casa. Vamos supor, você está vendendo uma planta, eu vou te dar R$100, você vai colocar a planta lá em casa. Mas o resto, porque eu dividi o dinheiro para cada um. E depois? E nisso, irmãos, eu falei com Deus: ai meu Deus, nas madrugadas, 3 horas da manhã, que eu gosto até. E não tem gente na fila e eu estou lá. Eu sou bobo. Quando te dão, tá lá. Ô irmãos, não. Tem vezes que eu estou assim, tão na oração, que eu estou orando, resumindo assim, ó Deus, abençoa meus filhos, abençoa de Deus, a filha, de tão assim, que essa lá, eu estou orando, para nos fugir do fogo. Irmãos, eu tinha contratado um serviço, um rapaz, o Gideão nem sabe disso, vai saber agora, primeira mão. Eu ganhei R$2.000. Na época eu estava com esse dinheiro, há 7 meses atrás. Eu não falei da casa, irmãos? Tem 7 meses que eu estou mexendo na casa, nem na casa eu estou. Mas eu estou na onde? Na oração. Estou orando, irmãos. Sabe o que aconteceu? O cara virou para mim e falou assim: eu vou ser verdadeiro com você, Heloísa. Eu estou vendo que você é transparente comigo. Eu já gastei o dinheiro e eu não tenho os material. Pensa nisso. Eu falei com ele assim: ô cara, deixa eu falar com você uma coisa. Eu tirei a pia. Eu já até dei a pia para os outros. Como é que eu vou fazer com a minha pretinha? Como é que eu vou? Eu vou entrar com a minha filha para dentro de casa sem a pia. E nisso, irmãos, sabe o que eu comecei a fazer? Orar. E fui orando, e o Gideão falando comigo. E eu cheguei, meu filho, estressada, que eu falei assim: Gideão, nós temos que orar, as coisas estão acontecendo. Nossa, na casa dos outros já tem 7 meses. E as coisas estão tudo assim, ó. Vamos orar. E ele: você não sabe do meu compromisso com Deus? Eu falei assim: eu não vou te cobrar isso mais não. Sabe o que eu vou fazer? Orar. Resumindo, irmãos, nós temos que ir embora, que amanhã é um novo dia. Esse rapaz, hoje eu fui lá em Deus, passou com minha roupa desde 7 horas da manhã. E é longe, gente. Demais. Eu cheguei, cadê? Eu peguei, deixei meu pedinho. Peguei pé no caminho, vim até de chinelo. Mas eu vim. Uai, o pedido tem que colocar aqui, né? A oração não vou colocar. Irmãos, o cara virou pra mim e falou comigo assim: Heloísa, você não sabe o que aconteceu? A moça que queria a pedra para colocar na casa dela, ela me levou na justiça. Ela me levou na justiça. E a pedra é a medida certa da sua casa. Ô, gente, eu não pedi para ter passado por essa prova. Eu só pedi para que Deus enviasse a provisão na minha casa. Irmãos, esse cara hoje, se eu tivesse visto, eu ia ficar com dó. Esse cara
para subir os andares, pastor. Você viu tudo com essa pedra na mão. Você acredita, irmãos? E sabe o que ele fez? Colocou lá. Glória. Aí ele virou pra mim e falou comigo assim: ô Elô, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ficar com raiva de mim? Não, você é um bravo. Eu falei: ah, você acha? Eu não vou conseguir instalar, não. Mas só pra você saber que ela já está aqui. Você sabe que ela é sua? Eu falei: antes de você trazer, o Senhor já tinha me falado que eu, irmãos, eu oro assim, eu determino um tempo para que Deus cumpra. Porque se não cumprir nesse tempo, eu começo a orar para outra coisa. Porque eu já falo: não vou orar para isso, que não é o tempo do Senhor. Resumidamente falando, meu guarda-roupa, o pastor sabe que eu não tinha. Está lá, irmãos. Está lá. Sabe por quê? Jejum, oração. A minha bancada, que talvez para muitos, né, fala: ah, é casa, irmãos. Eu quero ter casa boa aqui, mas eu quero ter casa boa no céu. Eu sei que lá vou ter melhor. Tem nem R$1. Mas você sabe o que Deus está fazendo? Me dando aquilo que foi plantado no meu coração. Amém? É isso que eu quero deixar para vocês nessa noite. Que exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe que quando eu tinha condição, eu não fazia isso, eu estava viajando, eu estava curtindo, nem na igreja eu não vinha orar. Então o que Ele faz? Ele tira para que nós entendamos que não é sobre dinheiro, é sobre Ele. Quem pode jogar o joelho? Esse é o Deus que nós estamos servindo aqui na igreja. Então vem cá, ó. Não tem vergonha não, irmão. Testemunho vai edificar a vida das pessoas. Paz do Senhor, irmãos. Quero dar meu testemunho. Bem rápido, porque eu acho que já deu horário, né? Eu quero falar assim no último tempo. Mas eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu na minha vida, né? Não é muito tempo, não, porque eu tenho 18 anos, né, gente? Então, né? Quando eu era adolescente, era um ano atrás. Mas tá bom. Eu cresci de uma família muito pobre de passar fome, de não ter o que comer dentro de casa. Meu avô morreu de câncer quando eu tinha 7 anos. Eu morava com meu avô, minha avó e minha mãe. Minha avó morreu de câncer também quando eu tinha 12 anos. E minha mãe faleceu agora, nesse mês vai fazer 3 anos. É muito recente. Quando meu avô faleceu, a gente não tinha. Meu avô sustentava a casa. Então, meu avô faleceu, não teve mais sustento dentro de casa. Minha avó teve os problemas dela. Minha avó sofreu violência, sofreu xingamento assim, na vida dela toda. E aí morou eu e minha mãe. Minha mãe com depressão, bipolaridade, borderline, crise de pânico, crise de ansiedade, morava comigo. E isso, gente, tipo assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre sofri agressões da minha mãe. Tanto física, verbal, tudo de agressão vocês podem imaginar. Tanto falar que eu era uma vagabunda, desculpa, mas era isso, que eu era uma vagabunda, que eu era uma prostituta, que eu era isso, que eu era aquilo, sendo que eu nem saía de casa. Então, a minha mãe com os problemas dela me afetou. E assim, uma coisa que eu passei na minha vida, que eu vou levar pra minha vida, assim, que quando a gente não tinha nada o que comer, a igreja ajudava a gente, os irmãos oravam pela gente, os irmãos iam na minha casa, oravam pela minha casa, eles davam cesta básica pra gente, porque a gente não tinha condição. A minha família, a gente vivia tipo num sítio onde as pessoas faziam necessidades dentro de uma fossa. De tão pobre que era. Então, assim, hoje eu não sei falar direito, assim, porque é a primeira vez falando, porque eu me distanciei muito de Deus por conta disso. Eu não acreditava em Deus mais, eu não queria ir mais em, porque eu fui batizada na igreja católica, e desde então eu sempre cresci na igreja católica com os meus familiares. E aí eu não queria ir mais, eu não fui mais, eu não acreditava em Deus, eu não orava, eu não rezava, eu não falava nada. E eu sempre, eu penso que quando a gente
eu virei uma ateia, literalmente. Porque eu não acreditava em Deus. Tudo que me aconteceu, eu perdi minha mãe cedo, eu perdi minha mãe com 15 anos, eu perdi meus avós, eu perdi minha família. Eu perdi a minha família, a minha alicerce. Então, eu não acreditava em Deus. E aí, quando minha mãe faleceu, eu vim morar com a minha tia, irmã da minha mãe, em Belo Horizonte. Foi quando eu conheci a Lu, a gente morava assim, no mesmo lugar mesmo. E aí, eu mudei de casa, aí a Lu trabalha lá em casa. E aí, eu fui me aproximando de Deus aos poucos, por conta dela. Porque quando acontecia brigas lá em casa, eu falava, Lu, ora pela gente, por favor. E a Lu orava e falava comigo, e me chamava várias vezes para vir aqui, me chamava várias vezes para ir no culto de jovens, e eu não ia. E eu falei assim, não, eu quero dar uma oportunidade. E aí eu comecei a frequentar aqui e outras igrejas há pouco tempo. Então, tipo assim, eu estou me aproximando de Deus agora, sabe? Graças a Deus, gente, meu avô, ele faleceu, tipo assim, mano, ele foi meu pai. Ele foi muito meu pai, porque meu pai, ele nem registrou, eu nem conheço meu pai direito. Só que meu avô morreu muito cedo. E meu avô, graças a Deus, ele deixou uma casa pra mim, que é onde eu tô tendo a minha casa própria hoje. Eu tô mudando pra morar sozinha. E é a minha casa, sabe? É o meu campo. Graças ao meu avô por isso. Então, tipo assim, o que eu passava de necessidades atrás me fez valorizar hoje, me fez valorizar a comida, me fez valorizar o dinheiro, me fez valorizar a minha família que eu tenho hoje. Então, tipo assim, lá em casa, uma coisa que eu deixei de fazer é jogar comida fora. Porque o tanto que eu olhava as pessoas e não podia ter aquilo que elas estavam tendo, sabe? É muito triste mesmo. E aí, tipo, hoje em dia eu trabalho, eu tenho uma posição financeira boa, graças a Deus. Eu tenho as minhas tias que elas me sustentam todo dia. Eu tenho a minha casa que eu posso chamar de minha. Assim, não tem nada ainda, mas é minha casa. É minha casa, sabe? Eu dou graças a Deus por isso. E hoje eu vejo tanto que não é... Sabe aquelas pessoas que falam, não é Deus que faz isso, não é isso que faz isso, mas tem certeza que é. Tem certeza, pode ter certeza que Deus existe. Deus existe. Foi. Fui eu e a Lu, subi um morro assim, com o moço no Uber. Mas, graças a Deus, a gente foi lá pra Sabará, que foi onde eu aceitei Jesus de coração. E todo dia eu faço a minha oração da manhã, da tarde, da noite, onde que eu tiver que seja. Gente, eu sou muito nervosa. Tipo assim, qualquer coisa que acontece, a Lu sabe. A Lu, eu chamo ela de Lu, gente. Se vocês chamarem ela de pastor, você vai chamar ela de Lu. Eu fico com nervo, eu falo, não, eu quero esganar essa pessoa. Mas eu falo, não, Deus, me segura, por favor, que eu tô evoluindo espiritualmente, que eu tô evoluindo. Então, tipo assim, o que eu quero deixar aqui é que Deus existe, sabe? Acho que quando a gente tem fé, tenho certeza que quando a gente tem fé, as coisas acontecem. Mas eu também não acho que é só saber, Deus me dá isso. Não, você tem que correr atrás. Deus vai te amparar, vai te ajudar, mas quem vai conseguir o que você quer é você mesmo. Você acorda todo dia para trabalhar, você acorda todo dia, Deus te dá uma oportunidade todo dia. Deus te dá uma oportunidade todo dia de ser alguém melhor, de fazer o que você não fez ontem. Então é isso, sabe, gente? Então eu tenho muito a agradecer a todo mundo, de verdade. Eu tenho muito a agradecer a família da Lu, eu tenho muito a agradecer a minha tia. Eu agradeço, assim, gente que me faz crescer espiritualmente como pessoa. Eu estou evoluindo todo dia eu estou evoluindo. E eu sou muito grata, de verdade, de ter me aproximado bastante da Lu, de toda quinta-feira ela tá lá na minha casa, a gente conversar, porque a gente fala demais. Assim, o tempo que ela fica lá que eu falo, entendeu? Eu falo muito. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade.
ela tem sido uma bênção, né? Que Deus continue fortalecendo ela, abençoando a vida dela poderosamente. Irmãos, ore pela vida dela, tá? Ore pela vida dela, se vocês lembrar lá. Maria Eduarda. Vai Deus continuar fortalecendo a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Braço aberto aí, presbítero. Glória. Deus. Fica à vontade. Amém. Aleluia, Jesus. Deus. O amor de Deus Pai, e as duas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. E que